do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Deide e hoje nós vamos estar estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem o título Onde Aprendemos a Palavra. E para começarmos, eu quero mandar um abraço para todos os nossos alunos da sala Crescendo com Jesus. E para darmos início, vamos orar para Deus abençoar a nossa aula. Que você aí na sua casa possa fechar os seus olhos e orar juntamente comigo. Feche os seus olhinhos. Pai querido, Pai amado, nesta manhã eu te louvo pela vida de cada aluno, Senhor. Que o Senhor venha abrir, Senhor, a mente, o coração, para que elas possam aprender da Tua Palavra, abençoando a cada uma, Pai querido, abençoando a nossa aula. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E agora, antes da gente começar a lição, vamos ouvir um louvor? Eu vou chamar a nossa aluna Lídia para estar louvando conosco nesta manhã. Vamos ouvir um louvor e já nós voltamos. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Muito bem, louvor abençoado. Vamos falar o título da nossa lição de hoje? A nossa lição de número 4 é Onde Aprendemos a Palavra. Onde aprendemos a palavra. Vamos falar também o nosso memorizando. Se encontra lá em Filipenses 4 e 9. Quem vai estar lendo o memorizando para nós vai ser a Tayla, nossa aluna Tayla. Vamos ouvir a Tayla então. O que também aprendestes e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Isso aí. Vamos repetir conosco o memorizando de hoje? Acompanhe comigo. Eu trouxe aqui para vocês. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. Filipenses 4 e 9. Muito bem. Meninos, a nossa leitura bíblica se encontra lá em 2 Timóteo, do versículo 3, do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Desde a sua meninice, sabes as sagradas letras, e podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instrumentos em justiça,
para o homem de Deus seja perfeitamente instruído em toda boa obra. Eu vou ler novamente para vocês. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem. Meninos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo e Timóteo. Na aula passada, a professora Simone explicou sobre que Paulo estava preso com Silas e as prisões se abriram, né, através do louvor, e eles foram libertos através do louvor. Mas hoje nós vamos falar sobre Timóteo e Paulo. Paulo, antes dele se tornar o apóstolo Paulo, ele era o discípulo de Jesus. Depois que Jesus subiu ao céu, ele continuou, né, levando a palavra de Deus assim como Jesus ordenou. Então Paulo se tornou um apóstolo, né? Paulo, ele viajava de cidade em cidade para abrir igrejas. Por onde ele passava, ele pregava a palavra de Deus e as pessoas aceitavam, entregavam suas vidas para Jesus, e ali Paulo fundava uma igreja e encontrava pessoas capacitadas e deixava à frente daquele trabalho. E daí ele ia para outro lugar e lá abria outras igrejas. Era essa a função de Paulo. A missão de Paulo era ensinar as pessoas a serem como Jesus. Então a missão de Paulo era fazer mais discípulos. Paulo, em uma de suas pregações, Paulo que estava fazendo a pregação, ele conheceu Timóteo. Timóteo, ele já conhecia a palavra através de seus pais, mas em uma de pregação de Paulo, ele entregou sua vida a Jesus, ele se converteu e foi batizado através da pregação de Paulo. Então, a partir daí, eles se tornaram amigos. E Paulo gostava muito de Timóteo. Ele amava Timóteo como um filho. Então, Paulo teve que ir para outra cidade, abriu uma igreja lá na outra cidade, e ele deixou Timóteo. A cidade que ele se encontrava era a cidade de Efésios, e ele deixou Timóteo aqui à frente daquela igreja, daquele trabalho, porque ele precisava ir, né, levar a palavra a outros lugares. Então Paulo foi para outra cidade. Paulo foi para Macedônia pregar a palavra lá em Macedônia, e o Timóteo ficou aqui em Efésios, né, cuidando daqueles irmãos daquela igreja. Certo tempo, Timóteo estava enfrentando algumas dificuldades ali naquela igreja. As pessoas estavam bravas, estava dando trabalho, né? Estava havendo confusão ali naquela igreja. E Paulo ficou sabendo disso. E naquela época, eles se comunicavam através de cartas, porque não tinha telefone, não tinha e-mail. Então, a única maneira era por carta. Então, aí Paulo escreveu uma carta para Timóteo, assim como Paulo escreveu várias outras cartas para os seus alunos, né, para os outros discípulos. Ele também escreveu para Timóteo. Ele escreveu uma carta para Timóteo. As cartas antigamente eram assim, ó, desse jeito, um pergaminho. Não era mensagem de telefone, não, era assim, demorava alguns dias para chegar. Então ele escreveu essa carta para Timóteo
para orientá-lo de como fazer perante aquela situação que ele estava enfrentando. E Paulo estava preso, ele já estava lá em Roma, porque Paulo vivia de cidade em cidade. E quando ele estava em Roma, ele foi preso novamente. Novamente ele foi preso e ele sabia que a sua morte se aproximava, ele sabia que o fim estava próximo. Então ele também pediu para que Timóteo fosse visitá-lo lá, né, antes que ele se fosse. Então, a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo é essa, ó, 2 Timóteo. Meninos, se vocês quiserem ler toda a carta que o Paulo escreveu para Timóteo, você também pode ler, você tem aí na sua casa essa carta. Assim como a de Timóteo, como a outras cartas que ele escreveu, né, aos Coríntios, aos Efésios, porque Paulo escreveu muitas cartas. Mais específica para Timóteo, você encontra lá em 1 Timóteo e também temos de 2 Timóteo, que é a segunda carta que o Paulo escreveu. A segunda carta. Lá em 2 Timóteo você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. Então Timóteo, com as orientações do seu professor Paulo, porque Paulo era um professor de Timóteo, era um discipulador. Com aquelas orientações, ele soube o que fazer. Então, ele foi visitar o seu amigo Paulo. Eles se reencontraram, se viram, e Timóteo presenciou Paulo ser morto. Ele presenciou seu amigo sendo apedrejado, mas mesmo assim Timóteo não desistiu de levar a palavra de Deus. Porque ele poderia falar assim, eu não vou continuar, não, tô fora, porque Paulo foi morto, eu também posso ser. Mas não, ele era um homem de coragem, ele continuou levando a palavra de Deus para a cidade, assim como o seu professor Paulo ensinou, assim ele continuou e não desistiu. Meninos, assim como Timóteo tinha um discipulador, vocês também têm um discipulador. Sabe quem são esses discipuladores de vocês? São o seu papai, o seu pastor, o seu professor, isso mesmo, o seu professor. Aquela tia que gosta muito de você. Então ela pode ser o seu discipulador. E sabe onde é que eles estão para ajudar vocês? Lá na igreja. Eles estão lá na igreja, à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. Por isso que é importante nós irmos à igreja e à casa do Senhor, que é onde nós aprendemos a palavra, que é na casa de Deus. Onde aprendemos a palavra é na casa de Deus. Então, por isso que é importante nós irmos à igreja. E lá nós aprendemos a palavra de Deus. Que na palavra de Deus nós encontramos muitos ensinamentos para a nossa vida, para a gente continuar firme, seguindo firme. Você precisa ler a Bíblia, você precisa refletir nela, tirar um tempo de estudo. Não é importante a gente ler na nossa casa, aprender na nossa casa, mas é importante também nós irmos à igreja, porque lá nós temos os pastores, os professores, para tirar as nossas dúvidas e para nos ensinar mais ainda. Mas, professora, por que eu tenho que ler a Bíblia? A palavra de Deus, ela é comparada como um espelho. A palavra de Deus é comparada como um espelho. Quando você pega no espelho e se olha, você vai ver o que precisa melhorar. Tipo, meu cabelo tá bagunçado. Essa roupa aqui não tá boa, não. Gente, assim é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela reflete sobre o que está certo e o que está errado na minha vida. Ela vai refletir isso. E ela vai me ensinar como consertar o que está errado. Ela vai me mostrar como consertar. A palavra de Deus também ela é comparada como uma lanterna.
Por que é comparada como uma lanterna? Ela clareia o nosso caminho. Às vezes não sabemos que caminho seguir, não sabemos o que fazer. Então, por isso que a palavra é como uma lanterna, que ela vai clarear a sua mente, clarear para você tomar, né, uma decisão. A palavra de Deus, ela também é comparada como um mapa. Por que ela é comparada como um mapa? Porque ela nos mostra qual caminho a trilhar, por qual caminho que eu devo ir. Às vezes a gente está na dúvida, por onde seguir? Como é que eu faço? Então a palavra de Deus, ela vai nos mostrar esse caminho que nós devemos seguir. Por isso que é importante nós meditarmos na palavra de Deus, a gente refletir, ler todos os dias a palavra de Deus e não deixar de irmos para a igreja, tá bom? Então, que vocês aí na casa de vocês possam estar sempre meditando na palavra de Deus, porque é importante nós aprendermos. Aí vocês podem também ir lá na carta de 2 Timóteo e ler. Daí vocês vão estar aprendendo, porque ele deixou grandes ensinamentos para nós até hoje, tá bom? Muito bem, meninos, chegamos no fim da nossa lição. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Tchau!